Boa noite, queridos companheiros. Vamos iniciar a nossa exposição de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em pensamento, através da tecnologia, todos com força, com fé, para superarmos essa dificuldade que foi apresentada a todos nós, com muita força, com muita fé, com muita esperança, e pedindo que as bênçãos de Deus recaia sobre todos nós e que em breve, em pouco tempo, nós estejamos todos juntos novamente. A nossa exposição de hoje, nosso tema escolhido para hoje é sobre os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uma das frases, que nós já conhecemos, do Sermão do Monte. O sermão que Jesus trouxe a nós, porque sabia da nossa necessidade de sermos direcionados, de termos um rumo a seguir, um norte, porque Jesus sabia que não estaria entre nós por muito tempo. E sabia que a partir das suas palavras seriam transmitidas até nós através dos seus discípulos, como assim ocorreu. E até hoje nós usamos, procuramos entender o que Jesus queria nos passar, e podemos até dizer que não é muito difícil de entender as mensagens de Jesus, principalmente as mensagens deixadas no Sermão do Monte, muito fáceis de entender até e bem difíceis de seguir, porque o que ele nos pede exige de nós um esforço, uma perseverança no bem que ainda não conseguimos totalmente atingir, mas importantíssimos para nós esse direcionamento. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tal é a importância desse ensinamento que nós temos ele no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec dedicou um capítulo aos puros de coração, para falar sobre a pureza do coração, claro que orientado sempre pela espiritualidade, por Jesus, dada a importância desse movimento nosso em nos purificarmos para conseguirmos a nossa elevação espiritual, que é importantíssima, que faz de nós espíritos já alcançando, no caminho da felicidade. Então, pureza de coração é um desses atributos. Pureza de coração que vai estar ligado à humildade, à caridade. Então, tudo isso um depende do outro, Então, nós precisamos, para sermos puros, temos que sermos humildes, temos que amar. Então, tudo isso é um conjunto. Então, para nós, é muito importante esses ensinamentos sendo repassados para nós, na terceira revelação também. E Jesus, novamente, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos deu esse ensinamento. Aí, uma das frases de Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que é ver Deus? Nós vamos enxergar Deus ou vamos nos manter puros de coração, seguirmos as leis de Deus e no nosso desencarne finalmente veremos a Deus? Será que é isso que Jesus quis nos dizer? Eu acho bem difícil. Por quê?
sabemos que nós estamos em evolução ainda, e ver Deus fisicamente falando é algo que ainda nós não podemos perceber, entender que acontecerá conosco. Então, ver Deus, o que é ver Deus? Na verdade, Jesus está nos direcionando no espiritual, em sentir Deus, em ver Deus em tudo que nos envolve, né? Ver Deus na nossa vida. E na primeira reflexão que nós temos que fazer é o quê? Deus nos criou. Então, Deus é o nosso Criador, nosso Pai. Se nos criou, nos ama. Se nos ama, quer nos ver felizes, quer que nós sejamos felizes. Deus quer estar presente em nossa vida? Sim. Porque quem ama quer estar presente. E se nós não conseguimos nos manter puros de coração, nós não permitimos que Deus esteja na nossa vida, que Deus nos acompanhe, que Deus esteja presente na nossa vida. Então, esse esforço para nos mantermos puros, humildes, para nos amarmos, é o que permite que Deus esteja conosco, que Deus esteja na nossa vida. E sentir a presença de Deus, né, é muito bom. A gente tem que entender que estamos no mundo de expiações e provas. Se em algum momento estamos resgatando algum deslize do passado, ou das vidas passadas, no outro momento, não estou resgatando, mas estou sendo preparado para as provas que virão. Por que as provas? Dependemos das provas para nos evoluir. Então, a evolução, Deus nos apresenta os obstáculos para que nós consigamos nos ascender espiritualmente. Aquele que não tem prova vai se acomodar, né, na tranquilidade e na bonança, e não vai progredir. Então, nós seremos, de alguma maneira, receberemos as provas. Então, nós não estamos num planeta tranquilo, que vamos passar férias aqui. De maneira alguma. Por isso, tantas dificuldades. Por isso, aparece uma dificuldade aqui, outra ali, e vamos superando, e vamos resgatando os nossos erros. E aí percebemos que às vezes erramos e recebemos a oportunidade de refazer a lição, e assim vamos vivendo. E por que é importante que estejamos com a presença de Deus? Porque aquele que nos ama, além de nos dar o preparo para a prova, nos dão aqueles também auxílio. Nós recebemos auxílio espiritual. Porém, esse auxílio não vem de graça, não vem sem merecimento. Nada que Deus nos envia é sem merecimento. Porque se fosse só porque nos ama e nos desse um merecimento que não estivesse dentro da sua lei de justiça, não seria Deus, né? Não seria aquele Deus que nós acreditamos. Então, tudo que nós recebemos tem que haver um merecimento. E praticar as leis de Deus nos coloca em condições de receber esse auxílio. Quantas vezes nós nos deparamos em uma situação difícil e nós falamos assim: chegou um filho de Deus para nos ajudar. Esse é o Deus que a gente está enxergando, que Jesus nos fala. E realmente é um filho de Deus que vem nos ajudar, enviado por ele.
E quantas vezes nós recebemos essa ajuda e percebemos por ser um filho de Deus encarnado, né? Um espírito encarnado que vem nos ajudar numa situação difícil. E muitas vezes, a maioria de nós não percebe que nós recebemos o auxílio espiritual. E recebemos a intuição para resolver uma questão difícil ou para sair de uma dificuldade. E essa conexão com Deus que só nós podemos criar. Ela não vem de graça, ela não vem se não for, se nós não dermos, não abrimos o canal para que esse auxílio, essa presença de Deus venha até nós. Quando Jesus nos fala que nós vamos receber o reino de Deus, que nós vamos ter direito ao reino de Deus, esse reino que que Jesus se refere, não é um lugar específico, algo material. É a evolução espiritual, é a plenitude espiritual. Porque quando você começa a sentir os benefícios de se estar seguindo as leis de Deus e estar vivendo com mais harmonia, entendimento, esclarecimento e superando as dificuldades com mais força, é isso que é o reino de Deus dentro de nós. É claro que nós estamos ainda muito, 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 muito longe da plenitude espiritual do nosso exemplo maior de Jesus. Não estamos ainda, temos um caminho muito longo a seguir, mas não podemos usar a justificativa que muitos de nós usam, assim, olha, eu não consigo porque eu não sou um espírito puro como Jesus, ou como muito exemplo de espíritos puros que chegaram até nós. Aí não podemos usar a muleta da imperfeição, que nós sabemos que ainda temos, para não seguir esse direcionamento de Jesus, de nos mantermos puros de coração. Nós podemos fazer o melhor de nós. Nós temos condições de fazer o melhor de nós. Nós estamos aqui para isso, né? Recebendo a oportunidade, porque essa vida que nós estamos vivendo agora é a grande oportunidade de nos elevarmos, de nos livrarmos das nossas imperfeições. Então, nos apegarmos à nossa imperfeição, falar assim, não, eu não consigo porque eu ainda não tenho capacidade de amar, ou que eu não consegui ainda perdoar totalmente. Isso não é desculpa para que nós não façamos o melhor por nós. Então, eu faço o meu melhor no meu possível hoje. Qual é o meu melhor? É tudo que eu consigo fazer para executar o que eu já sei que é certo. Eu já sei qual, nós já aprendemos a diferença entre o bem e o mal. Então, todo o meu esforço no bem que eu consiga fazer hoje é o meu melhor de hoje. Ah, mas eu erro. Claro que sim, erramos constantemente. Mas um minuto após o outro, um dia após o outro, é a nova oportunidade de se refazer daquele erro e tentar fazer melhor ainda. Em tudo que nós queremos atingir perfeição, nós precisamos da prática. Quando nós queremos, em qualquer trabalho, manual, ou cozinhando, ou exercício físico, qualquer que seja um trabalho material, nós precisamos da repetição para que fique cada vez mais perfeito. No trato espiritual, na nossa ascensão espiritual, nós precisamos sim repetir os exercícios que nos são apresentados e seguir, vencer as provas que nos aparecem. Quando nós erramos e perdemos em alguma prova, em algum momento que nós nos deixamos levar por essa imperfeição que nós sabemos que temos, que ainda
não lapidamos, novamente se tem outra oportunidade, e daí nós vamos tentar de novo. Não podemos nunca falar assim, eu não vou conseguir, porque muita gente fala isso. Eu não sou nenhum Francisco de Assis, eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá para estar perdoando. Claro que não somos mesmo, cada espírito é um espírito, mas dentro das nossas ainda, na nossa luta, nós temos que tentar fazer. Seria muita prepotência nossa achar que assim, vou conseguir plenamente superar todas as dificuldades, conseguir amar com plenitude assim de um momento para o outro. Não, a gente vai tentando isso todos os dias. Vem um pensamento de revolta, ou de tristeza, ou até de ódio, em algum momento, em nós temos a possibilidade de lutar contra esse pensamento, porque sabemos que ele nos prejudica, né? Em várias oportunidades, nós aprendemos sobre o perdão, mas fica muito difícil para nós entender que o perdão é muito, 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 muito mais benéfico para nós do que para aquele que é perdoado. A gente sempre acha, eu vou perdoar, parece que não é justo que eu perdoe alguém que me prejudicou. E a gente acaba entendendo, quando a gente consegue finalmente perdoar, que é muito melhor para nós. Somos nós que nos livramos do peso, da mágoa, da tristeza, da dor. Quando nós finalmente conseguimos perdoar sinceramente, né? Perdoar sinceramente e continuar a nossa vida e seguir para outro capítulo e esquecer aquele incidente e ver com outros olhos, assim, enxergar que aquele irmão, quando errou conosco, é porque estava num momento de dificuldade ainda, de falta de esclarecimento. Assim como nós também erramos com os outros, e quando nós erramos, sempre é também por falta de esclarecimento. Então, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue superar essas dores causadas pelos nossos companheiros da vida, nós estamos praticando essa pureza de coração. E trabalhar isso em nós é super importante, e nós podemos nos agarrar nas coisas que a gente conhece no nosso dia a dia. Nós trabalhamos a pureza de coração dentro da família, porque nós já aprendemos que não estamos inseridos naquele grupo familiar por acaso, por nada, por coincidência. A gente sabe que isso não existe. Se nós estamos inseridos num grupo familiar, é porque nós temos ali que trabalhar com aquele grupo para o burilamento, para o aperfeiçoamento de todos que estão ali, inclusive nós mesmos. E é uma grande oportunidade de trabalhar a pureza de coração, porque a gente acaba, quando a gente é inserido num grupo familiar, nós temos um filho, um irmão, um pai e mãe, e vai se criando um vínculo de amizade. E mesmo que a gente aconteça conosco as dificuldades, as diferenças na família, nós temos ainda um vínculo amoroso, porque a gente fala, é meu irmão, é meu primo, é meu tio, é meu pai, minha mãe, a gente tem um certo sentimento de proximidade, de amor. E esse sentimento faz com que a gente tente, né, acolher e auxiliar aquele espírito. E nós aprendemos na nossa doutrina maravilhosa que aqueles que têm mais dificuldade, que são aqueles que estão mais doentes, espiritualmente falando, na nossa família, é aqueles que precisam mais da nossa compreensão, da nossa proximidade, e que nós possamos usar as armas para auxiliá-los, né? As armas que nós temos no nosso coração, a nossa capacidade de amar. Então, dentro do círculo familiar, é importantíssimo. E é uma ferramenta que nós temos para nos melhorarmos espiritualmente.
como também podemos trabalhar isso como inseridos na nossa sociedade, como um membro da nossa sociedade. Porque geralmente a gente reclama, mas esse mundo é cheio de problemas, são pessoas muito ainda atrasadas, mas em vez de ficar lamentando, reclamando e colocando defeito, ou enxergando os defeitos que a nossa sociedade tem, as dificuldades ainda que a nossa sociedade tem, nós podemos nos transformar naquele que vai fazer a diferença, praticar o bem. Então, procurar soluções dentro do possível para que a nossa sociedade seja melhor. E a gente não evolui sozinho, né? O mundo tem que evoluir conosco. Então, nós temos que ser aquele agente que vai colaborar para que tudo melhore na nossa sociedade. Um exemplo muito grande, né, que é claro que eu tenho certeza que nós espíritas, de alguma forma, todos nós, se nós estivéssemos juntos, nós estaríamos praticando ações juntos, né, no nosso centro espírita. Mas seja que cada um de nós, separadamente, dentro das suas possibilidades, está auxiliando nessa dificuldade que essa doença nos trouxe, né? Então, é aquele que está distribuindo sopa, aquele que não está distribuindo porque não pode sair na rua, mas está doando dinheiro, né? Alguns dos nossos amigos no laço, algumas amigas estão trabalhando numa campanha, eu também estou fazendo parte, de fabricar máscaras para os moradores de rua, e outros doam cesta básica. Eu sei que a maioria de nós está trabalhando nesse momento para nós não temos a solução da doença, nós não temos como salvar todas as vidas, ou nós não somos aqueles que estão na linha de frente cuidando daqueles que estão doentes, mas nós colaboramos, podemos usar isso que tem, esse amor que tem dentro de nós, essa pureza de coração, como para auxiliar aqueles que estão necessitados nesse momento, assim como nós estamos assim, todos passando pela mesma dificuldade, mas cada um tem um suporte diferente. Então, eu tenho o suporte do meu lar, eu tenho um teto, então eu tenho mais condições de combater essa dificuldade. Aquele que está na rua, que não tem um teto, está numa situação muito mais difícil, então de alguma forma eu posso enviar meus recursos para ele. E assim é uma oportunidade de trabalhar esse amor que o Cristo nos ensinou. E isso nos torna mais puros, transforma em nós esse sentimento que o Cristo está me ensinando da pureza do coração. Outra, como eu falei no trabalho, a gente pode também usar essa pureza de coração no trabalho espírita. Quando a gente, normalmente, quando estamos sem essas dificuldades de hoje, entramos na casa espíritas e assumimos tarefas, né? Porque o que acontece naquele que adentra no espiritismo? Alguns ficam até para sempre, só participando, assistindo reuniões e não se envolvem ativamente. Outros, como nós trabalhadores espíritas, nos vemos mais intimamente cobrados, sentimos a necessidade de adentrarmos na tarefa. Não, eu quero aprender, quero estudar e quero trabalhar. E esse sentimento de trabalho, quando a gente começa a assumir, nós temos que, e recebemos uma tarefa, temos que agradecer assim infinitamente a Deus por termos a oportunidade de trabalhar. Porque não sabemos ainda o tamanho da nossa conta com Deus, mas sabemos que temos uma conta com Deus.
e Deus nos dá a oportunidade de trabalhar e nós não podemos nos enganar achando que quando estamos trabalhando pelo bem da comunidade, fazendo uma tarefa benemérita, que estamos salvando ou dando oportunidade, salvando vidas. Nós estamos salvando, primeiramente, e com mais intensidade, a nós mesmos, porque nós somos os maiores devedores. Então, nós, quando assumimos uma tarefa e quando nós tem um determinado horário para chegar e trabalhar, nós temos que nos dedicar ao máximo para que estejamos naquele momento, naquele horário, dentro da casa espírita, no nosso posto de trabalho, e nos dedicarmos totalmente naquele momento e não deixar que nada interfira e nenhum pingo de orgulho chegue até nós achando que nós estamos fazendo um favor. Jamais estaremos fazendo um favor a não ser a nós mesmos, dando a oportunidade a nós mesmos de trabalhar, de resgatar as dívidas que certamente temos com Deus, que temos com Deus e conosco mesmos. Então, essas ações, essas oportunidades que a gente consegue trabalhar em nós para que os sentimentos bons floresçam em nós. Porque pureza de coração é tão somente bons sentimentos, bons pensamentos, permitir que os melhores pensamentos estejam dentro de nós. Aquele que consegue ter puro o coração é aquele que consegue ver o belo em todas as situações. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo e que estamos ainda num ciclo evolutivo, que não somos ainda os anjinhos, mas também não somos os demônios. Nós estamos no meio termo. Nem todos, não somos totalmente bons ainda e nem totalmente maus. Nem nós, nem os outros. E nós temos uma tendência de olhar para o nosso semelhante, olhar para o nosso irmão e começar a enxergar os defeitos deles. É uma grande dificuldade nossa de enxergar as qualidades. A gente enxerga primeiro os defeitos e já começa a falar dos defeitos, né? Porque a gente não consegue só enxergar, a gente também quer comentar, porque quando eu comento o defeito do outro, aparentemente eu estou escondendo o meu. E nós não conseguimos olhar e enxergar primeiro a bondade. Então, os puros conseguem primeiro enxergar as qualidades, porque com certeza nós temos, né, qualidades, mesmo que estejam escondidas, mesmo que estejam ali ainda pequenininhas. Então, quando a gente começa a enxergar o lado bom das pessoas, e que todos nós temos, nós conseguimos emanar, soltar, direcionar para essas pessoas mais forças, mais condições para que elas realmente deixem aflorar mais os bons sentimentos, as suas virtudes. Então, é importantíssimo para nós que a gente comece a procurar ver o melhor, ver a situação melhor, enxergar nas dificuldades. Apareceu uma dificuldade, a dificuldade apareceu, mas ela também traz oportunidades. Toda dificuldade é uma oportunidade de se melhorar, de nos conhecermos mais, de evoluir através
de vencer aquela dificuldade, de lutar contra aquela dificuldade. Então nós devemos sempre agradecer, mesmo nos momentos que a gente ache que não está tudo bem, né? Que não está tudo tranquilo na nossa vida. O que sempre nos apresenta Jesus é que, através não só das suas palavras, mas do seu exemplo, é ter a tranquilidade, né? Você não vê nas palavras de Jesus que ele estava exasperado ou revoltado. Ele estava sempre usando os acontecimentos da vida para nos dar exemplos bons, né? Para nos mostrar as oportunidades e nos dar lições de amor. Nesse mesmo capítulo que Jesus fala, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela passagem de Jesus, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas. Naquele contexto que ele fala isso, é porque estavam impedindo das crianças se aproximarem deles, porque acham que as crianças atrapalham, são barulhentas, bagunça, né? Então eles estavam tentando afastar as crianças de Jesus. E Jesus usou aquele momento que estavam afastando as crianças dele para mostrar que a pureza das crianças. Aí ele falou, deixem vir as minhas criancinhas, porque aqueles que se assemelham a ela receberão o reino dos céus. Aí a gente pode até ficar pensando assim, mas por quê, né? As crianças são ingênuas e as crianças precisam ser cuidadas. Então, o que Jesus está querendo nos mostrar? É do sentimento que as crianças ainda têm puros, porque no Espiritismo nós aprendemos, toda criança que chega aqui não é uma criança espiritualmente falando, é um espírito que já viveu muito. Mas nos primeiros anos de vida, o espírito mantém a pureza, porque estão adormecidas todas as suas tendências, né? A criança chega pura, porque ainda pode ser moldada, auxiliada, para que evolua, né? Para que os seus sentimentos mais... que ainda tem, o espírito ainda tem de revolta ou imperfeições, ele tem a oportunidade de, recebendo uma nova encarnação nos primeiros anos de vida, receber o direcionamento dos pais para que ele melhore. Então as crianças chegam até nós puras. E é disso que Jesus está falando. Não de sermos ingênuos ou tolos, mas sim puros, como as crianças, felizes como as crianças. As crianças, por um pouco, ficam felizes. Você dá uma bola para uma criança e ela fica feliz ali com uma simples bola. Então ela pede pouco para ser feliz. Ela recebe atenção, um mínimo de atenção e fica feliz. E nós vamos crescendo e vamos perdendo essa doçura e essa pureza de criança. Nós começamos, para ser feliz, precisamos de muito, né? Nós queremos muitas condições para nos sentirmos felizes. Nós começamos a cobrar muito e permitimos que sermos envolvidos, né? Pelo âmbito social, pelo consumismo. Para nos sentirmos bem, às vezes, algumas pessoas, para nos sentirmos bem, precisamos ter muitas posses, ou muita roupa, ou muito sapato, ou uma casa maravilhosa, ou isso, aquilo. E perdemos essa verdadeira felicidade que tem que estar dentro de nós em todas as condições, com muito, materialmente falando, ou pouco. E é disso que Jesus está falando, de nos manter em nós a pureza.
pureza de sentimentos. Jesus também fala do adultério, né? Nesse capítulo, Jesus fala do pecado por adultério. Porque nas leis mosaicas, né? nas leis de Deus, falam que aquele que trair, né? Aquele que trair a sua esposa, ou a esposa que trair o seu marido, está cometendo o pecado do adultério. Jesus aumenta esse peso desse pecado, falando que aquele que olhar com olhar de cobiça já está cometendo o pecado do adultério. Ele está falando aí do quê? Da força do nosso pensamento, quando nós pensamos as coisas, não executamos, mas pensamos. Deixamos sair de nós os pensamentos negativos, deixamos criar em nós os pensamentos negativos. Então, quando ele está falando no adultério, a gente vê num contexto geral, não é só na traição homem, mulher, e sim na corrupção, no pecado nosso, no que a gente sabe que transgride a maior lei de Deus, que é a lei de amor. Então, o pensamento nosso tem essa força, nos dá esse peso de nós sabemos que erramos, mesmo quando nós não finalizamos, né? Não praticamos o ato, mas pensamos. Quando a gente pensa com desdém, quando a gente pensa com orgulho, quando a gente pensa que é melhor que o outro, quando a gente pensa que tem mais direitos do que os outros, quando a gente pensa que é melhor nos livrarmos daqueles que nós chamamos de inimigos, e às vezes não temos coragem, mas direcionamos pensamentos muito negativos, né, para as pessoas que nos incomodam. Então, fugimos totalmente dessa pureza de coração. Aí, o que acontece? Fugimos da pureza de coração, afastamos de nós esse ver a Deus que a gente tinha comentado lá no começo. Porque se eu permito que na minha mente, no meu coração, venham pensamentos negativos, eu não dou campo mental para que a espiritualidade iluminada, amiga, venha participar da minha vida e me auxiliar. Eu não permito que os filhos de Deus que estão em condições de me ajudar se aproximem de mim, porque eu afasto através do meu campo mental, através das minhas vibrações negativas, toda a possibilidade de Deus trabalhar em minha vida. E depois reclamo que não está dando nada certo. Então, entende como o nosso pensamento mesmo nos faz tropeçar e nos dificulta cada vez mais a nossa vida, se nós permitirmos que os nossos pensamentos sejam negativos. Eu não sei o horário. Que horas? 9h10 já, então já vou finalizar. Eu me perdi no horário. Eu tô assim, muito inexperiente ainda, a primeira vez que eu falo. Faço palestras pela internet, então eu tô perdidona aqui. Não consigo nem ver o horário. Não consigo nem ler as mensagens que eu estou recebendo aqui, que estão passando de força. Eu tô ceguinha. Então, o que a gente pode aprender dessa pureza que Jesus nos ensina é que nós estamos aqui recebendo a oportunidade de sermos cada vez melhores, de fazer o possível por nós mesmos, purificando os nossos sentimentos, o nosso coração, tentando de todas as formas praticar o amor, a caridade, e todos os filhos de Deus recebem diariamente a oportunidade de fazer algo de bom por si mesmo e pelo próximo. Então, que esses ensinamentos de Jesus adentrem aos nossos corações, nos faça
cada vez melhores, nos permita que sejamos úteis a nós mesmos e todos aqueles que nos cercam. E eu finalizo agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho das mensagens do Cristo, da lei de amor, de Deus, que nós possamos estar cada vez mais em paz, tranquilos, confiando que Deus está amparando não só a nós aqui dos laços eternos, mas a todo o planeta Terra, e que todos no final venceremos, seremos amparados pelo nosso Pai, que não nos abandona por nenhum segundo. Boa noite a todos, fiquem com Deus.